esse texto de Mateus 7:28 é um texto que tem a epígrafe, né? Algumas bíblias aí tem o título Autoridade de Jesus. Vai trazer para nós essa consciência cristã de entendimento, essa consciência cristã que devemos ter de cumprir o verdadeiro evangelho. O texto ele diz, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então, Mateus aqui, ele escreve, Jesus terminou um discurso e ele observou como foi a reação da multidão, entende? Então, Mateus, tudo aquilo que nós lembramos, porque ele não escreveu isso aqui na hora, não foi em tempo real, a escrita, né, em relação àquele momento, possivelmente não foi em tempo real. Mateus lembrou desse momento e ele escreve, e ele vai saltar, né, esse momento, ele vai destacar esse momento do discurso de Jesus, e ele diz que, ele prestando atenção na reação daquela plateia, daquela multidão, dos que ouviam a Jesus, e cujo qual ele mesmo era um dos ouvintes, ele vai nos despertar para a reação da multidão. A multidão ficou admirada, porque ele estava ensinando de uma forma diferente com o que eles estavam acostumados a ouvir. E quem eles estavam acostumados a ouvir? Eles estavam acostumados a ouvir os oradores da sua época, os que ensinavam, os que estavam em evidência. Quem era este? Eram os fariseus. E ele vai fazer essa distinção, essa diferença entre o discurso de Jesus e o discurso, dos fariseus, que eram os que detinham conhecimento, ou deveriam deter esse conhecimento, e outra estavam esboçando, né, falando, ministrando sobre as leis, sobre a observância da lei, sobre o texto da Torá. Só que quando eu leio esses dois versículos, é muito curioso, porque o Mateus vai escrever e diz que aconteceu que, concluindo este discurso, então ele traz para mim uma curiosidade, ele vai mexer com a minha curiosidade. Por que discurso era esse? Então, para a gente entender, a gente tem que observar o contexto cujo texto está inserido, né? E você vai ler comigo os versículos que são anteriores a esse discurso de Jesus. Jesus está no capítulo 15, do versículo 15 do mesmo capítulo, ele está dizendo assim, vocês precisam ter cuidado por conta dos falsos profetas. Não estão acompanhando comigo? Vocês conseguem acompanhar? Cautelai-vos. Então tenham cuidado com os falsos profetas que vêm até vós. E eles vêm até vocês, eu vou parafrasear para você entender, eles não vêm com um título ou com um crachá dizendo que são falsos profetas. Eles não vêm assim. Vocês tomem cuidado, prestem atenção, tenham cautela, tenham cuidado, porque eles vêm como ovelha, têm vestido de ovelha, mas no interior são como lobos devoradores. Você compreende isso? Então, Jesus, ele disse palavras antes o término desse discurso que o Mateus ele escreveu para nós. E Jesus está falando sobre essa questão, que nós deveríamos ter cuidado, deveríamos agir com cautela daquilo que ouvimos, ou daquilo que deixamos ser persuadido. Nós precisaríamos olhar para quem estivesse falando para nós, nos dando alguma informação, falando alguma coisa sobre, e nós deveríamos olhar para essas pessoas com cautela, porque haveria de ter, na verdade, tinha muitos falsos profetas, e eles não se identificavam como falsos profetas, até porque eles não se viam assim, eles se viam como verdadeiros profetas. Às vezes eles nem tinham consciência que agiam como falso profeta. Então, antes de concluir esse discurso, que o próprio Mateus disse que todos ficaram muito admirados do que ouviam, ele estava falando sobre os falsos profetas. E Jesus disse assim, vocês precisam olhar não só para o que eles falam, porque a palavra deles pode ser bonita, persuasiva, podem ser cordial, pode ser aconselhativa, mas vocês precisam olhar para a vida deles. Não somente com a palavra com que eles vos diz, com a forma, com a delicadeza, com a leveza das palavras. Por quê? Eu preciso olhar para a vida. Jesus disse no versículo 16 que os frutos, porque seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Claro que não. 17. Assim toda árvore boa
produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Então Jesus está dizendo, vocês precisam ter cuidado. E qual é a forma que eu me cuido sobre essas falácias, sobre esses falsos ensinamentos? Como que eu me cuido? Eu me cuido observando a vida. Olha que poderoso. Eu me protejo dos falsos ensinamentos. Olha que coisa profunda. Jesus diz assim, vocês se protegem, vocês devem ficar em estado de alerta, mas a forma de vocês se protegerem do falso ensinamento se chama olhar para a vida, olhar para o fruto desse que vos informa, desse que vos fala. Então, existem pessoas que elas são PhD, elas são doutores naquilo que ensinam, mas a vida deles não condiz com o que falam. Ninguém pode ter autoridade para me dizer fazer alguma coisa se não faz. Ninguém tem autoridade de dizer para eu fazer alguma coisa que eu ainda não tenha visto ela fazer, porque isso se chama incoerência, isso se chama hipocrisia. Então Jesus ele está dizendo, vocês se protegem, não é quando vocês ouvem o que eles falam, mas é quando você vê o que eles fazem. Porque tudo que eu faço, eu penso, mas nem tudo que eu penso, eu faço. Então sempre o que eu faço passou por um crivo de pensar. Eu pensei primeiro. Antes de você vir aqui, você pensou em vir aqui. Antes de você ir trabalhar, você pensou em trabalhar. Ou num momento antes, ou no dia anterior, você pensou. Então tudo que você está fazendo passou pela sua mente, passou pelo pensar. Mas nem tudo que você pensa, você faz. Entende? Então Jesus, ele disse isso com muita veemência. Tanta veemência ele disse isso, que ao concluir esse discurso, e não foi só isso, eu quero atentar você também, que Jesus, ele além de alertar sobre o falsos profetas, porque esses haveriam em demasia, estariam espalhados pelo mundo, e eles não põem crachá de identificação, e quem tem que identificar isso são os verdadeiros cristãos, são os verdadeiros servos, por dizer amigos de Cristo, eu gosto de dizer amigos, né? Os verdadeiros amigos de Cristo que tem que identificar isso, porque eles enganariam até aqueles que professam a fé no Senhor, porque com a sua sutileza é fazer a sua vontade. Então, não é porque eu falo de Deus, mas é porque eu ando como Deus andaria. Eu falo o que Deus falaria. Não é porque eu falo dele, mas é porque eu ando como ele. Como ele. Como eu me comporto como ele em relação ao próximo. Não é o poder que exala de mim. Não é o poder, o pseudo-poder que exala de mim. Não é o porquê eu expulso o demônio, não é porque eu faço maravilha, não é o porque eu tenho a revelação, não, mas é o porquê eu cumpro a sua vontade. Talvez você me diga no versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos? A vontade de Deus é que profetizamos, sim. Em teu nome não expulsamos demônio, é a vontade de Deus que expulsemos demônios, sim. E em teu nome não fizemos muita maravilha, sim. Mas ele vai dizer abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Por quê? Aqui que está o ponto-chave do entendimento. Porque se eu faço tudo isso, mas eu pratico a iniquidade, eu invalido tudo. Eu posso mover montanha, expulsar demônios, eu posso em nome de Jesus fazer grandes maravilhas e proezas, eu posso deixar uma multidão atônita com as palavras que eu digo, porém, se eu pratico a iniquidade, eu invalido tudo. Era melhor que eu não fizesse nada disso, do que fazer isso e cometer a iniquidade e não cumprir a vontade de Deus. Aí você me diz, pastor, mas não é profetizar, não é a vontade de Deus? Sim. Expulsar demônio não é a vontade de Deus? Sim. Mas não é só isso. O segredo é esse. Não é só isso. Porque não adiantaria nada você tomar o café da manhã e não almoçar e não jantar. Você sentiria fome ao longo do dia. Então o fato de você ter tomado o café da manhã não vai suprir a sua necessidade diária do almoço e do jantar. A recomendação é que você tome o café, que você almoce e que você jante. Uma refeição não vai suprir a outra. Assim também como expulsar demônio não vai validar tudo no Evangelho. Você tem que cumprir toda a vontade de Deus. Precisa ver essa coesão. Precisa haver esse casamento entre o que eu falo e o que eu faço. É necessário para que eu realmente seja um cidadão do reino. Porque ele está falando que esses não entrarão no reino. Eles não vivem no reino, eles não entram no reino. E esses, apesar de não entrar no reino, eles ainda impedem quem olha para o reino e sente vontade de entrar. Porque as pessoas, elas olham para as outras e elas dizem, se o reino é isso, então eu não quero entrar. Eu não quero fazer parte. Porque essas pessoas que deveriam cumprir toda a vontade de Deus, a cumpre pela metade. Quando eu cumpro pela metade, é melhor que eu não cumprisse. Porque além de eu não entrar no reino do céu, eu estou impedindo
quem tem o desejo de entrar no reino de Deus. Então, ele diz assim, no versículo 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou a sua casa sobre um lugar firme, sobre um lugar estruturado. Esse é o que ouve e pratica. Porque desce a chuva, corre os rios, assopra os ventos e batem contra a casa, ela não cai, porque ela está edificada sobre a rocha. Então não é apenas sobre o que eu ouço, sobre o que eu pratico. Porque o que eu ouço é muito solúvel. Solúvel. Ele vai diluir. Mas quando eu ouço e pratico, isso enrijece. Esse ensinamento se torna sabedoria. O conhecimento... Agora faz sentido para mim. Capítulo 7, versículo 28. Agora sim faz sentido. Por que Mateus escreve e diz: e aconteceu que, concluindo este discurso, a multidão se admirou do seu ensinamento, da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade, não como os escribas. Os escribas eram os homens que deveriam cumprir aquilo que falavam, mas eles eram os que menos faziam isso. Eles exigiam o cumprimento da palavra, mas eles mesmos não moviam com um dedo. Eles eram a verdadeira antítese da verdade. Eles falavam sobre a verdade, mas eles não viviam a verdade que eles mesmos falavam. E logo quando eu não cumpro aquilo que eu falo, isso diz para o outro que me ouve que nem eu acredito naquilo que eu ensino. Então eu não sou apenas um mentiroso, eu sou um mentiroso e hipócrita. Então é por isso que nós precisamos ter uma disposição de cumprir toda a vontade do Senhor, para que a gente seja achado como servo bom e fiel. Porque eu não quero ouvir naquele dia: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Porque eu posso passar uma vida toda expulsando o demônio, fazendo milagres, falando de Cristo. E naquele dia eu posso dizer: apartai de mim, porque você praticou a iniquidade. Então na nossa listinha de tarefas, ela tem que estar o praticar a palavra. Cumprir a palavra na sua totalidade. Então nós seremos admirados. Porque Jesus só foi admirado porque ele fazia o que ninguém fazia. Ele fazia como ninguém fazia. Porque todo mundo dava discurso, mas ninguém fazia como ele fazia. Talvez você diga para mim: todo mundo dá discurso, todo mundo prega, todo mundo ministra, mas como eu faço isso que é o diferencial? É a energia com que eu faço isso. Todos dizem que servem a Deus, todos dizem que frequentam uma igreja, todos dizem que é servo de Deus, mas como eu sou servo de Deus é o que define isso. Porque todos são, mas como eu sou é o que define isso. E nós sempre temos, isso é do homem, isso é natural ao homem, isso é inerente ao homem. Nós sempre temos essa predisposição de imitar o outro. Mas a nossa predisposição em imitar o outro não é imitar aquilo que é bom. Não é imitar aquilo que é saudável, não é imitar aquilo que é verdadeiro, porque isso requer de nós esforço. Nós temos a maior propensão, é mais fácil para nós imitar aquilo que é ruim. É louco isso, né? Mas isso é verdade. Você consegue mais repetir maus hábitos do que bons hábitos. Nós conseguimos mais desanimar com o desânimo do outro do que nos alegrar com a alegria do outro. Se chegar alguém numa reunião desanimado, você olha para aquela pessoa, rapidamente fica desanimado. Nossa, como essa pessoa me influencia e desanima. A energia negativa dela facilmente te desconecta da positividade das coisas boas. Agora quando chega alguém alegre, você olha para aquela pessoa com um outro olhar e diz: cara, o que esse cara tem? E você começa a processar antes de você querer ter aquela energia, aquela disposição. Você processa, faz contas, equações. E aí, se isso fizer sentido, você vai lá e sente a energia boa ou as coisas boas daquela pessoa. Agora, o mal não. O mal facilmente nos atinge. Por que será? O mal rapidamente nos faz repetir ele. Nós somos replicadores do mal com muita facilidade. Mas replicar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável é muito difícil, porque nós começamos a fazer conta. Paulo dizia que o mal estava sempre diante dele. O mal que ele não queria fazer, ele fazia. Mas o bem que ele não queria... O bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Mas se ele fazia, ele botou na conta da carne. Mas até quando nós vamos pôr a conta daquilo que a gente faz de ruim na nossa carne, quando na verdade nós temos um livro poderoso que nos faz extinguir, ou melhor, dominar a carne de uma forma poderosa, porque nós podemos dominar a carne. Mas isso é assunto para um outro dia. Porque a carne ela é facilmente dominada quando você cumpre tudo que está escrito. E Jesus nos deu dica poderosa para mortificar as vontades e desejos da carne. Mas toda vez que nós erramos, nós dizemos: o culpado foi a carne. Mas a gente esquece de ter o entendimento de que essa carne somos nós. É a nossa essência enquanto estamos aqui nessa... É assim que é a autoridade. A autoridade ela é assim. Você não sabe que tem, mas as pessoas percebem. É isso que causava espanto nas pessoas que ouviam Jesus.
Porque Jesus não falava como alguém que não sabia o que estava falando, mas ele falava com autoridade. Ele vivia isso. Amém? Então, acredito que essa palavra ela pode causar em nós uma mudança poderosa. Isso se quisermos. A palavra não tem poder de mudar ninguém, desde que ela não queira, desde que ela não seja consciente de que ela precisa de mudança. Porque se fosse assim, o diabo ele se tornaria anjo de luz. Porque ele conhece a palavra na profundidade, na essência da vivência dela. Porque coisas que ele fez está escrito aqui. Ele faz parte dessa história e nunca mudou. Então a palavra de Deus ela tem poder para aqueles que acreditam no poder que ela tem. O poder dela é para aqueles que creem. Não para aqueles que não creem. Não para aqueles que são meramente ouvintes. Mas aqueles que ouvem e a praticam. A palavra ela é assim. Ela só tem efeito quando ela é praticada. A palavra não praticada, ela não é poderosa. Na sua vida, não. Você vai ver ela poderosa na vida do outro. Na sua, nunca vai ser. Na minha, nunca será se eu não praticar. Você sempre vai ver a palavra, Cristo se movendo na vida dos outros, sendo poderosíssima. Você vendo ela poderosa, mas você não vai sentir o poder dela em você. Você não pratica ela. Porque eu não pratico ela. Então eu não tenho autoridade para falar sobre ela, porque eu não pratico ela. Uma coisa que eu sempre tenho pedido ao Senhor: Senhor, o dia que eu não tiver mais autoridade para falar sobre a sua palavra, que o Senhor me cale. Porque a autoridade da palavra é viver ela. Talvez você não cumpra ela na totalidade hoje, mas você está na tentativa, lutando, esmurrando sua carne, dizendo para ela: cara, você tem que fazer isso. Você está esmurrando o seu corpo todo dia. Como Paulo disse, eu esmurro o meu corpo todo dia, reduzo a servidão, para quando eu falar sobre essa palavra eu não seja pego em falta. Era o que acontecia com os escribas. Eles falavam, mas não tinham autoridade. Os fariseus falavam, não tinham autoridade. E Paulo disse, quando eu realmente me tornei consciente de Cristo em mim, a esperança da glória, eu esmurro o meu corpo. Eu levo o meu corpo à clausura. Eu levo o meu corpo a ser humilhado, para que quando eu falar sobre a palavra tenha poder naquilo que eu falo. Porque eu levo o meu corpo, eu pego essa carcaça aqui, que não quer cumprir, eu digo para ser cumpre, ou cumpre, e ponto. E aí a palavra é poderosa. Gente, põe a coisa na cabeça de vocês, e eu preciso pôr na minha. Nem todo mundo que fala de Cristo bonito é de Cristo. Olhe para os frutos, olhe para ele. O falso profeta, ele não vai ser identificado pelo que ele fala, mas pelo que ele faz. Ninguém vai vir com carteirinha de falso profeta. Eles vão vir com roupagem de ovelha. A ovelha é símbolo de submissão, mas eles não são submissos nem a Cristo, nem a nada e nem a ninguém. O único interesse deles é ganho. Seja ganho da sua audiência, seja ganho do seu dinheiro, seja ganho das suas emoções. Enquanto nós estávamos orando, o Senhor disse que eu deveria falar sobre isso, e eu acredito que eu estou cumprindo a vontade dele aqui hoje. Isso para mim é o suficiente, cumprir toda a sua vontade. Que Deus abençoe a todos, e domingo nós estaremos aqui novamente conversando sobre Cristo, amém?